Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa videoaula, em que vamos tratar de um tema muito importante que precisa ser discutido pelos educadores nas nossas escolas, né? Esse tema, ele é sobre os adolescentes em conflito com a lei. E nós vamos tratar hoje do percurso que nossos adolescentes e jovens usam para chegar até o sistema infracional, né? Ou seja, não é de um dia para o outro que eles chegam nesse sistema. Existe um grande percurso e quem vai conversar conosco hoje e falar um pouco desse percurso é o Dr. Fernando Henrique de Freitas Simões. Ele é promotor da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital. Dr. Fernando Henrique, a palavra é sua. Obrigada pela sua presença. Olá, boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite, Sandra, primeiramente, né? São poucas pessoas que têm esse olhar para o infracional fora do sistema e é uma honra, né? Estar aqui com todos os senhores e senhoras que estão acompanhando esse ciclo de debates, e a Sandra é uma pessoa que eu conheci em algumas articulações da promotoria e que tem esse olhar, tem essa preocupação. E para nós é muito gratificante saber que também pessoas que interagem nesse sistema, mas que não estão necessariamente dentro dele, como os professores, que eles também se interessam por isso, assim, e porque é uma pauta muito importante, é a pauta que nós trabalhamos, com a qual nós trabalhamos todos os dias, né? Eu gostaria aqui de trazer para os senhores e senhoras eu separei um slide, né, que a intenção é que não seja nada muito jurídico, nada muito pesado, mas que ao mesmo tempo seja suficientemente detalhado para os senhores entenderem que o adolescente que chega na escola pública, que é chamado de LA, às vezes, né, ou de liberdade assistida, etc., quando ele está em meio aberto, ou que é atendido também pela rede de ensino do Estado dentro da Fundação Casa, que esse adolescente passou por uma série de locais antes de chegar ali, né? Então, não é que a justiça jogou ele lá para que os professores resolvam o problema dele, né? E, aliás, um detalhe é que eu sou filho de professora de história, né? Minha mãe é professora de história aposentada da rede pública estadual, então eu tenho muito apreço por essa carreira e eu sei o quão difícil é lidar com esse público de adolescentes, né? Mesmo os que não cometem ato infracional, né? Não estou falando só de adolescentes em conflito com a lei, mas no caso dos adolescentes em conflito com a lei, e é sobre eles que eu me sinto mais à vontade para falar, né? Há uma dificuldade ou há complexidades diferentes dos demais, né? Se a gente olhar aqui na tela, eu vou fazer uma passagem bem breve por todo esse percurso dentro da máquina burocrática aí, da polícia, da justiça, etc., para os senhores entenderem em que momento que os senhores vão ter contato com eles, o tanto de coisa que já aconteceu antes disso. Então, se a gente olhar aqui, eu coloquei no primeiro balãozinho o ato infracional, né? Aqui em São Paulo, atualmente, né, eu estou na capital, já passei pelo interior, pelo litoral, né? Estou há 11 anos trabalhando no tema, né? E aqui na capital, nós temos mais ou menos 80% de atos infracionais que se dividem entre roubo e tráfico daqueles adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa, né? A gente vai entender mais daqui a pouquinho que isso não é a realidade do sistema como um todo, né? Tem muitos adolescentes que cometem atos bem menos graves, por exemplo, nas escolas, né? Dano ao patrimônio, por exemplo, quando o adolescente quebra alguma coisa dentro da escola, que não estão nessa estatística que eu estou falando, né? Aqueles atos mais graves, entre os atos mais graves, a gente tem mais ou menos 30 e tantos por cento de tráfico e 40 e poucos por cento de roubo, né? Uma média que se mantém constante nos últimos anos, né? Os outros 20% dos atos, a gente tem os atos realmente violentos, uns 4 ou 5%, e uns 15 ou 16% de atos menos graves do que o tráfico e o roubo, e menos grave, claro, que o homicídio e outros, né? A gente está falando de furtos, etc. Só para deixar clara a diferença entre o furto e o roubo, no furto o adolescente não é violento, né? Não aplica violência nem ameaça, tá bom?
mas eu não quero me estender em tecnicidades jurídicas, tá? Vamos lá. Então, no momento que o adolescente comete um ato infracional, geralmente a primeira autoridade a ter contato é o policial militar, né, para o nosso sistema. Mas muitas vezes um outro tem um servidor público aí que vê o ato e chama o policial militar. A gente sabe que os professores às vezes têm que fazer isso, né? Mas para nós o primeiro documento que chega é um documento da polícia, né? O policial militar leva o adolescente até a delegacia de polícia. Lá na delegacia de polícia é feito um boletim de ocorrência, é o terceiro balãozinho que a gente está vendo aí. Quem preside o ato na polícia é o delegado de justiça. Aqui em São Paulo, na capital, eles vão já poucas horas depois, assim que a parte da papelada da delegacia está pronta, eles são enviados para o CAI, que é o Centro de Atendimento Inicial da Fundação Casa aqui de São Paulo, que fica ali no bairro do Brás, do lado do Fórum da Infância, que é onde eu trabalho. No dia seguinte, eles dormem lá, no dia seguinte eles vão para o Ministério Público, vão ser ouvidos pelo promotor de justiça. Nessa oitiva, eles podem ser tanto liberados quanto irem para a Fundação Casa numa coisa que se chama internação provisória, tá? Mas há um outro jeito deles chegarem lá no Ministério Público também. No caso dos professores das escolas, né, que às vezes assistem, né, presenciam atos infracionais, por exemplo, uma coisa relativamente comum agressões entre adolescentes, dano ao patrimônio público, o adolescente quebra uma vidraça, por exemplo, são atos mais leves que, ainda que se chame a polícia militar e que ela conduza o adolescente, o delegado muito provavelmente vai liberá-lo. Liberá-lo não significa que não vai acontecer nada com ele, significa que vai um ofício, um papel para o Ministério Público, e aí, em vez dele ter esse primeiro percurso que eu disse, que é de chegar preso, entre aspas, né, apreendido até o fórum para ser ouvido pelo promotor, o que vai chegar é um papel, um ofício, em que o adolescente comparece com seu familiar, com pai e mãe, e lá ele vai dar as razões e dar a versão dele para aquilo que foi enviado para nós, né? As testemunhas vão dizer, né? Por exemplo, ele agrediu o outro adolescente, ele fez isso, ele fez aquilo, e ele vai dar a versão dele. Se ele chegar apreendido, a mesma coisa, né? No boletim de ocorrência vai ter ali alguns dados, vão existir ali dados anotados, né, sobre esse ato infracional. E cabe ao promotor avaliar se é o caso de arquivar, porque não tem provas, né, de dar uma remissão, que é uma espécie de perdão, entre aspas, ou processá-lo, né? Se ele processá-lo, esse caso vai para o Poder Judiciário, para o juiz. Ele vai ter direito a um defensor, ele vai passar por um julgamento. Caso haja prova, o juiz entenda que há prova, ele vai encaminhar esse adolescente para uma unidade para cumprir medida socioeducativa, que é esse último balãozinho azul aqui do nosso esquema. As medidas socioeducativas podem ser 5, eu coloquei 4 aqui porque são as mais comuns, né? A quinta, que é a advertência, é uma coisa que se faz muitas vezes informalmente no fórum, né? Mas, de regra, né, nós temos a internação, em que ele fica numa unidade da Fundação Casa, fechado. Essa é a mais comum para autos infracionais mais graves, por exemplo, roubo. E também em casos de reiteração. Então, um adolescente que comete um tráfico, recebe uma medida em meio aberto, não cumpre, etc., ele pode ser internado depois. Tá? A segunda medida, também bastante aplicada, é a liberdade assistida. O que é a liberdade assistida? Na liberdade assistida, o adolescente se compromete a comparecer uma vez por semana numa unidade. No interior costuma ser nos CREAS, né? Aqui na capital são entidades conveniadas, né? Organizações da sociedade civil conveniadas com a Secretaria de Assistência aqui de São Paulo. E lá tem uma equipe de técnicos, né? De assistentes sociais, de psicólogos, de pedagogos, alguns também com formação jurídica, e eles atendem o adolescente nas demandas que ele tem, tanto em relação a trabalho, quanto em relação à escola. Uma porcentagem grande deles é evadido da escola, né?
não frequenta mais aula, alguns matriculados, outros nem isso. E outras questões, pode ter uma questão de drogadição, né? Eles também costumam fazer um trabalho forte com profissionalização e também com a família do adolescente, né? Claro, né? Porque um dos princípios basilares, né, da socioeducação é que a família acompanhe esse percurso e consiga apoiar o adolescente. Nem todos têm família, né? Muitos estão abrigados, muitos estão, às vezes, vivendo na rua, mas há uma tentativa de recuperação do vínculo quando é possível, e quando o vínculo está preservado, o processo socioeducativo acontece com muito mais tranquilidade, né? Então, basicamente, na liberdade assistida, ele vai uma vez por semana lá, às vezes os pais são chamados para reuniões em que eles participam de atividades, às vezes com outros adolescentes, com outros pais. Tem os atendimentos que são individuais mesmo, para tratar de questões mais específicas e mais sensíveis, às vezes, daquele caso. Tem práticas coletivas, atividades culturais, oficinas, etc. Essa é a liberdade assistida, né? A outra medida em meio aberto que a gente tem, que também tem um propósito bastante interessante do ponto de vista pedagógico, né? Professores são professores, prestação de serviço à comunidade, né? O que é a prestação de serviço? O juiz coloca um prazo, né, para ele cumprir, por exemplo, 4 meses, 6 meses, e uma carga horária, né? Por exemplo, 4 horas por semana. Esse adolescente vai para o que a gente chama de unidade acolhedora. O que é uma unidade acolhedora? Pode ser, agora na pandemia está difícil, durante a pandemia está difícil, mas geralmente equipamentos de saúde, então uma UBS, por exemplo, até mesmo escolas, às vezes outros equipamentos que prestam outros tipos de serviço público, bibliotecas, etc. O serviço de medida socioeducativa em meio aberto, que é o mesmo serviço que executa a liberdade assistida. Em vez de fazer esses atendimentos semanais dentro do serviço, eles vão fazer isso fora do serviço. E não é exatamente um atendimento, ele faz o atendimento no serviço, mas ele encaminha esse adolescente para prestar um serviço à comunidade dentro desse equipamento. O que pode ser esse serviço? Pode ser uma distribuição de senha na fila, pode ser um cadastramento de usuários, pode ser organização de acervo, tem diversos outros, notas fiscais, etc. Podem ser diversos serviços, mas o que esses serviços têm que ter? Tem que ter um caráter pedagógico, né? Então não pode ser algo para fazer o adolescente sofrer, por exemplo. A ideia é que ele enxergue naquilo algo que possa ser útil para aquela comunidade a qual ele pertence e, ao mesmo tempo, sirva de uma certa responsabilização pelo ato que ele cometeu, né? Muitas vezes, inclusive, a liberdade assistida é acumulada com a prestação de serviço à comunidade. Ele tem que fazer os dois, né? Então, ele tem que comparecer uma vez por semana no serviço para passar por esse atendimento com uma psicóloga, uma assistente social, a técnica de referência, o técnico de referência, né, dele. E, além de tudo, tem que comparecer no órgão público que foi designado para ele prestar o serviço à comunidade. E a quarta modalidade é a semiliberdade, né? O que é a semiliberdade? Na semiliberdade, o adolescente fica numa casa, nessa casa, né, que é muito parecida com uma casa comum mesmo. Você olhando de fora da rua, uma ou outra tem aqui em São Paulo. Eu falo pelas de São Paulo que eu conheço melhor, né? No interior eu visitei poucas. Uma ou outra tem um portão, uma grade que permita saber que ali é uma casa de semiliberdade. Assim como as de liberdade assistida de prestação de serviços, não é muito óbvio assim quando você olha de fora. A ideia é essa mesmo, é que ele não se sinta preso, porque ele não está exatamente preso, né? Ele vai lá para dormir, para se alimentar, mas ele frequenta aulas, por exemplo, fora da unidade de semiliberdade, né? Ele frequenta outras atividades de contraturno escolar fora da semiliberdade. E a ideia é isso, ela é baseada no senso de responsabilidade do adolescente. Então, assim, as portas estão abertas, ele tem horário para chegar, tem horário para sair, ele tem horário para fazer as coisas lá dentro, as atividades, a grade que é proposta pelos técnicos. Mas não é como uma internação que ele pode... em que ele fica dentro de muros, com gaiolas, cadeados, etc., né? Gaiola que a gente chama é a passagem, né, entre
entre um cômodo e outro da unidade de internação. Unidade de internação, para quem já foi, né, para quem conhece, sabe, né, que é um lugar em que tudo é vigiado, né, cada posto de passagem é vigiado, cada porta é vigiada, né. Na unidade de semi-liberdade não é assim, né, tem uma porta lá, se o adolescente quiser sair e não voltar, acontece. Ele pode fazer isso. O que vai acontecer é que, muito provavelmente, se ele fugir, ele vai receber uma sanção, da qual eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, quando o adolescente é mandado para qualquer dessas unidades, seja de internação, seja de liberdade assistida, seja de prestação de serviço ou de semi-liberdade, quando ele é mandado para qualquer um desses tipos de medida socioeducativa, a primeira coisa a ser feita é um plano individual de atendimento, que é o que a gente chama de PIA, né? Que é o plano individual? A ideia é que você não coloque 20 adolescentes num espaço que tem necessidades completamente diferentes e dê a mesma atividade para todos eles e exija a mesma coisa de todos eles. Então, você tem um adolescente lá que, por exemplo, tem um problema gravíssimo de drogadição. A medida socioeducativa dele, muito provavelmente, vai ser baseada em superar esse problema, porque é essa questão que ele tem que superar para tentar sair dessa cadeia de práticas infracionais na qual muitas vezes ele está incerto, né? Aí você pode ter outro adolescente cujo problema não é esse, não é o da drogadição. O problema dele é que ele está fora da escola, ele perdeu contato com a família, ele tem um grupo de amigos, por exemplo, que a família discorda dessa convivência, mas não consegue conversar com ele a respeito. Então, um trabalho de aproximação com a família pode dar um melhor resultado. Às vezes ele é pai, a gente tem muitos adolescentes que são pais muito jovens, então ele tem que cuidar do sustento dessa família, que é uma namorada que às vezes tem 13, 14 anos, e então o técnico tem a responsabilidade de ajudá-la a organizar essa vida familiar tão precoce. Enfim, o que eu quero dizer é que cada adolescente tem como os senhores sabem, né, os senhores e senhoras sabem, na sala de aula também é assim, cada adolescente tem uma dificuldade, cada um deles tem um acompanhamento que vai surtir efeito, né? O PIA serve para isso, para adaptar a medida socioeducativa para as necessidades de cada adolescente. O que pode acontecer durante o cumprimento dessa medida socioeducativa? Qual que é o normal, o que a gente espera que aconteça e o que acontece em muitos casos? Depois do PIA, vão vir relatórios de acompanhamento, mais ou menos a cada 3 meses. O que tem no relatório do acompanhamento? A psicóloga, a assistente social, ou o psicólogo, assistente social, o pedagogo, que estão acompanhando o adolescente, vão escrever lá o que ele fez nesses meses, né? Então, vão dizer, olha, ele tem vindo nas reuniões, ele é pontual, ele se apresenta bem, conversa bem, expõe as questões da família, a família é presente, acompanha, quando ele não pode vir, ele avisa, ele está procurando um emprego, ou ele voltou para a escola, ou, enfim, ele está fazendo acompanhamento no CAPS sobre a questão da drogadição, por exemplo. Enfim, eles vão dar ali um panorama geral do que está acontecendo com o adolescente. O que pode acontecer depois desses relatórios de acompanhamento, né? No terceiro, no quarto, aqui em São Paulo, mais ou menos uns tempos atrás, quando foi feito um levantamento, estava em 8 meses o médio, mais ou menos, de cumprimento. Considerando o processo também, até chegar nessa parte do cumprimento, a gente está falando de mais ou menos 1 ano de acompanhamento, né? Tem casos que chega até 3, né? A lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que ele pode ficar até 3 anos, né, nesse acompanhamento, em cada uma das medidas que ele tiver, nas quais ele estiver sendo acompanhado, né? Depois desses relatórios de acompanhamento, ele pode receber um relatório conclusivo, que a gente chama. O que é o relatório conclusivo? O relatório conclusivo é aquele em que o técnico que o acompanha diz, olha, esse adolescente está pronto para ter a sua medida extinta, né? O que significa que ele realmente evoluiu, ele cumpriu todas as metas que nós colocamos lá no plano individual de atendimento dele, então ele está pronto para seguir sua vida sozinho, não precisa mais do acompanhamento. Esse é o relatório conclusivo de extinção, aqui nesse quadrinho que a gente vê
à direita, abaixo do último quadrinho vermelho. À esquerda, o relatório de manutenção. O que é esse relatório de manutenção? Né? É um relatório em que, na verdade, o relatório de acompanhamento pode dizer, olha, ele ainda não está pronto para seguir, precisamos ainda de trabalhar mais o adolescente. E aí o relatório pode vir um relatório conclusivo mais para frente. Né? E esse do meio, né, mais embaixo, aqui o quadrinho mais embaixo, substituição, é um relatório conclusivo que diz, olha, ele pode mudar de medida, mas ele ainda não está pronto para ficar sem medida nenhuma. Acontece muito, né, geralmente, da internação para a liberdade assistida. Então, o adolescente está internado há 6 meses, por exemplo, 9 meses, 1 ano, e a equipe técnica dele diz, olha, ele já pode, ele não precisa mais da internação, mas ele não pode ficar sem medida por enquanto. Ele vai para casa, ele vai voltar para o território, para o bairro, mas ele precisa de um acompanhamento. Então, substitui-se a medida mais grave, mais forte, que é a internação, por uma de liberdade assistida. Isso é muito comum. Mas o que pode acontecer nesse meio tempo, né? Nesse percurso, entre esses relatórios, entre o PIA, os relatórios de acompanhamento e o conclusivo, né, em um desses, no meio, no ínterim, né, entre algum desses relatórios, ele pode deixar de cumprir a medida. Né? O que significa deixar de cumprir a medida? Ele deixa de ir na UBS, onde ele está prestando serviço à comunidade, ele deixa de ir na liberdade assistida, ou ele foge da semi-liberdade. Né? Ele sai para ir à escola, por exemplo, e não volta. Né? Na internação já é mais difícil, porque como ele já está internado, os casos que acontecem, por exemplo, são os de fuga da unidade. Né? Que acontece nesses casos? Né? A gente chama de relatório informativo de descumprimento. Então, seja a internação, seja a semi-liberdade, seja a liberdade assistida, aquela medida que está, o técnico que está acompanhando ele naquela medida vai fazer um relatório dizendo, olha, ele parou de vir, a gente ligou lá, fomos à casa dele, fizemos uma visita domiciliar, ele não estava lá, não quis nos receber, ou nos recebeu e disse que não vai voltar mesmo, que não está nem aí para a medida, etc, etc, etc. Bom, nesses casos, há 2 caminhos. Né? Se o adolescente se justifica, então, por exemplo, eu já vi a menor parte dos casos, né? Mas já aconteceu assim, do adolescente ter se acidentado, ido para outra cidade, etc e tal, fazer tratamento, e aí voltou e falou, olha, eu não estava em São Paulo, então não pude cumprir, não pude avisar, tentei ligar, fiquei sem celular, minha família não sabia, etc, etc. E então ele pode realmente ter um bom motivo para deixar de cumprir. Geralmente não é isso que acontece, né? Geralmente ele deixa de ir porque não quer ir mesmo, e tem alguma resistência, enfim. E ele pode ser advertido. Numa primeira vez, geralmente ele é advertido, ele vai ao fórum e é advertido. Se ele não voltar a cumprir a medida, numa segunda vez ele pode sofrer o que a gente chama de internação-sanção, que ele pode ficar até 90 dias internado na Fundação Casa. Claro que se ele já estiver internado, isso não é possível. Aí o que ele recebe é uma punição dentro da Fundação Casa. Né? Eu dei todo esse trajeto para vocês para dizer o quê? Que é importante saber que nós da justiça, né, então, seja desde lá do policial militar, seja o delegado, seja o promotor de justiça, seja o juiz, nós temos uma parte, né, temos um papel nisso, né, que é avaliar se ele de fato cometeu esse ato infracional e encaminhá-los para uma dessas medidas que eu comentei com os senhores. Agora, uma vez que ele está cumprindo medida, a coisa mais importante é que ele tenha uma rede de atendimento boa, e a educação é parte dessa rede de atendimento. Né? Então, os senhores, aqueles que já tiveram contato, né, com adolescentes que em cumprimento de medida socioeducativa, sabem das carências deles. Né? Chegam para nós nos relatórios, né, muitas vezes reclamações do tipo técnicos que dizem, olha, mas esse adolescente está sendo estigmatizado na escola, né, e lá na escola ele é chamado de ULA, então ele deixou ele está dizendo que ele não quer voltar para a escola porque lá ele sofre esse estigma, né, chamam ele de LA e ele não se sente à vontade. Tem muitos outros casos em que a escola é a melhor fonte que nós temos ali de convivência, né,
social para aquele adolescente, né? E então ela tem um grande papel. E o que nós fazemos dentro no processo socioeducativo é acompanhar relatório que vem para o processo. Mas quem está mesmo no dia a dia com o adolescente é o professor na escola, é o profissional do CAPS, quando tem questões de drogadição, são os profissionais, claro, que executam a medida, os psicólogos, os assistentes sociais. Então, uma coisa que eles colocam muito para a gente é que existem duas redes de atendimento, digamos assim, no processo socioeducativo. Tem a rede que são deles mesmos, dos técnicos que atendem só adolescentes em conflito com a lei, e tem o restante da rede que atende todo tipo de adolescente, que, por exemplo, são os senhores, né? Que a imensa maioria, atualmente no estado de São Paulo, a gente tem mais ou menos uns 15 mil adolescentes cumprindo medida socioeducativa. Então, já tivemos 20 mil, mas não passa muito disso. Contando a medida socioeducativa meio aberto ou fechado, talvez já tenha chegado a 30, mas aí quando a gente olha para um contingente de centenas de milhares de adolescentes, né, ou milhões, então a gente vê que é um público relativamente pequeno, mas tem aqueles adolescentes que já passaram pelo sistema socioeducativo, né? Enfim, é muito importante que a rede compreenda esses adolescentes, a necessidade deles. Eu não estou dizendo que a justiça não tem uma responsabilidade muito grande por isso, tem que ser informada quando o adolescente comete um novo ato infracional, se for o caso, dentro da escola, ou algum tipo de ato contra o professor, por exemplo. Isso vem para o processo, geralmente, quando os técnicos de medida socioeducativa visitam a escola, ligam, quando os pais do adolescente comentam. Mas o que me parece é que quanto mais unidos nós estivermos, né, então, quanto mais os professores entenderem o nosso lado, né, dentro da justiça, e nós entendemos os professores, melhores ferramentas a gente pode ter para lidar com essa questão, né? E a respeito disso, o que eu posso falar da nossa interlocução aqui em São Paulo é que nós começamos a buscar conhecer melhor esses outros atores. Aliás, meu encontro com a Sandra, né, eu conheço a Sandra desse tipo de articulação, né? De ir até a Secretaria de Educação para conversar, para perguntar quais são os problemas que eles enxergam, para também aprendermos nós com essa realidade das escolas, que nós conhecemos pouco, conhecemos de longe, e oferecer também a nossa expertise na parte jurídica, né, do que está lá, do que a gente vê lá dentro do fórum, né? Então, o que eu vejo é um conjunto de atores de diversas carreiras, com diversas formações, que estão envolvidos nesse percurso do adolescente, né? Eu não acho que o Estado seja a solução para tudo, né? Nem nós somos, nem os senhores, né? Mas eu acho que, em muitos casos, o que pode realmente tirar o adolescente dessa trilha são os recursos ali da comunidade. É a família que acaba levando ele, por exemplo, uma família religiosa. O Estado é laico, ninguém está dizendo que tem que usar esse tipo de recurso do ponto de vista do Estado. Mas muitas vezes a família quer, fala, não, a solução para ele é entrar numa igreja e tal. E entra e a família, ela própria que resolve. Acontece muito de mandarem para outro Estado. Então, ele veio de um determinado estado, tem parentes lá, a família manda ele para lá, porque acredita que lá ele vai ter uma vida mais organizada, vai se distanciar do que eles chamam de más amizades, etc. e tal. Então, muitas vezes, os recursos para lidar com isso estão com a família mesmo, né? Mas nós podemos ajudar, né? E o que eu enxergo, pelo menos nós lá no fórum, nós trabalhamos melhor quando a gente ouve mais a família e também os outros atores dessa rede enorme do Estado, né? Eu quis fazer esse percurso entre os diversos momentos processuais pelo qual o adolescente passa, justamente para os senhores verem como que eles chamam de corre, né? uma cena ali de assalto ou de tráfico na rua, em que ele é apreendido por um policial militar, como isso vai acabar isso vai sair da rua para ir para uma delegacia, para ir para uma fundação casa, para ir para um fórum, para terminar voltando para onde veio, para a própria comunidade de onde ele veio, para os equipamentos que a comunidade dispõe, seja a escola, seja o CAPS, seja o CREAS, seja os equipamentos de esporte, cultura e lazer daquele território. Infelizmente, muitos territórios aqui
principalmente os mais periféricos de São Paulo, tem muito poucos desses equipamentos, mas são esses recursos do Estado, dos equipamentos do Estado, ao lado dos recursos da comunidade e daquela família, que podem fazer o adolescente sair dessa situação, né? E quanto mais a gente conhecer esses recursos, né, a gente se conhecer como atores do Estado, nós na justiça, vocês na educação, por exemplo, e também conhecer essas comunidades e essas famílias, melhor a gente vai, mais noção a gente vai ter da profundidade do problema e melhor instrumentos a gente vai conseguir desenvolver para cuidar dele, tá certo? Eu acho que era um pouco isso que eu queria dizer. Aguardo aí, se os senhores tiverem dúvidas, né, a Sandra sabe como me acessar, e, enfim, eu queria dizer que nós, do Ministério Público, estamos à disposição como parceiros dos senhores aí nessa empreitada. Tá certo? Obrigado. Doutor Fernando, nós é que agradecemos, mas antes de encerrar, eu queria tocar em alguns pontos. O primeiro é que nós, educadores, estamos em contato com essas crianças, com esses adolescentes, desde que eles são muito pequenos. Então, nós temos aí um trabalho de formação, temos um trabalho em que nós temos que dar significado para a escola, para os conhecimentos, para a convivência, para os valores que são trabalhados também na escola, ou seja, a escola, ela tem um potencial fantástico, incrível, para contribuir com a formação e o desenvolvimento da autonomia dessa criança até ele chegar na adolescência e na juventude, que é quando ele encerra o processo da educação básica, né? Quando ele chega nesse ato infracional, no meu ponto de vista, é porque ele tem necessidades, sejam elas psicológicas, sejam elas materiais, sejam elas em nível familiar, seja quais forem as necessidades, que elas poderiam ser superadas antes de chegar nesse ato infracional, né? Então, eu volto de novo para a escola, gente. Como que nós estamos olhando os nossos alunos? Será que nós realmente estamos enxergando quais são as necessidades deles? E isso é super importante, porque o nosso trabalho é de formação desses sujeitos. E aí eu trago um ponto que nós já conversamos, Fernando, que é a questão do valor. Todo ser humano tem a necessidade de se sentir valorizado. Ele normalmente se projeta, né? Ele normalmente busca representações e comportamentos em que ele possa ser valorizado, seja pelos colegas, seja pelos professores, pela família. E aí eu me pergunto, quando a gente chama o aluno de bagunceiro, de malcriado, que é falante demais, é vagabundo, não faz tarefa, né? A gente está valorizando esse indivíduo, esse adolescente? Agora, olha, nós temos um concorrente que é muito forte e muito organizado, que é o mundo do crime. Por vezes, é só para a gente refletir, por vezes na escola, ele se sente estigmatizado, ele se sente rejeitado. Lá, ele não é bem visto. Só que quando ele chega lá na biqueira, quando ele chega lá no mundo da marginalidade, ele é o cara, ele é super valorizado. Veja, onde que ele vai se sentir melhor? Justamente onde ele é mais valorizado. Então, eu queria trazer isso para a gente pensar, né? Então, até ele chegar no ato infracional, muitos educadores já tiveram contato com esse indivíduo. E nós temos que estar atentos às necessidades que eles têm, porque nós da escola também somos uma instituição que faz parte da rede de proteção, aquela rede que tem a obrigação de proteger, de formar, de encaminhar, né? E de ajudar no desenvolvimento dessas crianças e desses jovens. Então, muito importante a gente conhecer o percurso, né? Esse percurso traçado aí pelo doutor Fernando, mas também eu acho que a gente tem que rever algumas ações que nós temos na escola, tá? Agradeço muito mais uma vez a sua participação, agradeço a atenção de todos
e até a nossa próxima videoaula.